a gente vai ficar com um negócio tão grande de acordo com a nossa capacidade de gerenciar as pessoas para que elas possam fazer aquilo que precisa ser feito. E eu acho muito massa, porque eu sempre penso no seguinte: se a gente precisar de pessoas excepcionais para fazer a nossa empresa acontecer, nós estamos perdidos, porque não tem tantas pessoas excepcionais por aí. Então o jogo é a gente pegar pessoas medianas e fazer com que essas pessoas subam de performance. Ou, se a gente conseguir contratar pessoas sênior, pessoas muito bons, que a gente consiga fazer com que elas continuem performando. É um baita desafio fazer isso acontecer, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, para a gente poder pegar toda assim uma trilha, né? Por que as empresas, os empresários, e eu ouço isso todos os dias dos donos de academia, têm dificuldade em contratar? A frase que eu mais ouço é: tá muito difícil, eu não acho bons profissionais na minha cidade, o professor não quer trabalhar, o educador físico não quer fazer tal coisa, a recepcionista sei lá o quê. Então eu ouço um monte dessas reclamações e eu queria que a gente explanasse um pouco primeiro por que isso acontece e qual que é o caminho para a gente começar a resolver isso, porque a gente sofreu com isso também lá na empresa, estamos resolvendo, a duras penas, depois de adquirir muito conhecimento, pessoas como você, mas é um desafio, né? Então, como que você enxerga isso, cara? Como eu permeio por muitos nichos, praticamente todos, não tem, eu não me recordo, não sei se tem algum nicho que eu já não fiz algum tipo de trabalho ou que eu não conheça, e alguns mais profundamente. Teoricamente, se lidar com pessoas e achar pessoas para trabalhar fosse tão difícil, nós não teríamos negócio. Estatisticamente é isso, né? Estatisticamente é isso, porque veja, se você está tendo essa dificuldade e você fala e acredita que as pessoas não querem trabalhar ou não acha pessoas adequadas para o seu negócio, e todo mundo fala a mesma coisa, por que as empresas têm pessoas para trabalhar? Por que tem empresas incríveis que têm resultados incríveis? Então, essas pessoas existem. Inclusive no mesmo segmento. Eu falo muito isso. Tipo assim, às vezes o dono da academia tá lá, ele tá faturando pouco, tá com poucos clientes, tá com dor de cabeça, tá com desafio, tal, não sei o quê, não consegue contratar. Ele fala: ninguém quer trabalhar aqui na minha cidade, tá muito difícil. Só que às vezes na mesma região, às vezes no mesmo bairro, tem um cara que às vezes é pior que ele e tá tendo mais resultado. Exatamente. Então, olha, e esse ponto. Primeira coisa que a gente tem que refletir sobre esse assunto, digamos assim, é a crença por trás disso. Claro. Qual que é a crença? O meu negócio não está prosperando, eu vou colocar a culpa em alguma coisa. E normalmente a primeira culpa que se coloca é no colaborador. E de verdade, com todo o respeito, o limite está em nós. O limite, você com certeza ensina isso e mostra esse caminho. O tamanho do negócio, o crescimento do negócio está no fundador, na mente que idealizou aquele negócio. E é o que você falou. No Brasil, a gente tem, vamos dizer assim, esse desafio. As profissões, elas foram construídas a partir de uma visão de execução. Pode perceber, dentista, médico, educação física, arquiteto, engenheiro. Nós não temos muitas formações nesse tipo de área de empreendedorismo, de visão de negócio, de desenvolvimento de modelo de negócio. Então a gente se forma tecnicamente e quem vai vender? E como que a gente vai captar cliente? Então a gente não sabe fazer isso. Ok, se eu sei executar, a gente pensa: qual é o modelo básico? Eu faço, vai ter gente com interesse nisso, eu vou receber todos os meses, e aonde está o limite? Na agenda. O que é o grande ponto? Todo mundo precisa, para conseguir contratar pessoas, precisa mudar a chave de quem entrega para quem mentaliza, constrói, visualiza o negócio. E isso se torna, tem que virar a chave para um líder empresário. E por que a palavra líder tem que entrar aqui? Porque a palavra líder, ela tem uma conotação de visão, de estratégia e de manutenção de cultura. Esses são os elementos básicos da visão da liderança. E aí o que a gente tem que fazer agora em alguns passos, né? Primeiro, quebrar essa crença e entender que lidar com pessoas não precisa ser difícil. Eu só tenho dificuldade com lidar com pessoas se eu não entendo como as pessoas funcionam. Se eu não sei como fazer, né? Claro. Se eu não sei como fazer. Então, primeiro passo, entender melhor como as pessoas funcionam e o que elas buscam. O que elas desejam, para que eu consiga criar um ambiente favorável para que elas estejam comigo. Todo mundo tem um sonho, um objetivo. Se eu entendo o sonho e objetivo das pessoas e eu sou um canal para que essas pessoas atinjam esse objetivo, elas vão querer trabalhar comigo, porque elas também têm um sonho tanto quanto nós. Então elas vão olhar em nós um potencializador, uma alavanca de atingir os objetivos delas também. Então, entendendo isso, a gente já mata essa primeira objeção. O segundo, a gente entender que não adianta a gente querer pessoas boas se a gente não tem um negócio bom para reter essas pessoas. Então, eu vou trazer um sênior, eu estou disposto a pagar mais por esta pessoa. Ela vai lá, tem uma amiga nossa também,
que trabalha com recolocação de pessoas no mercado e a gente brinca que tem o efeito bumerangue. Ela seleciona pessoas boas, manda para a empresa do contratante, 2 meses depois essa pessoa volta, que a gente brinca que é o efeito bumerangue, porque vai e volta. Aí o colaborador, que era muito bom, volta e fala assim, arruma outra para mim, porque aquela lá não deu para trabalhar. Aquela lá não tem a minha estrutura, né? Não tem cultura, não tem alinhamento, não tem nada. Então, primeiro de tudo prepare a casa para receber as pessoas. Então, o que é preparar a casa? Mudar a mentalidade, mudar a visão do negócio, mudar a postura como líder. E aí, eu vou começar a ser atrativo para as pessoas. E aí, quando as pessoas boas chegarem, elas vão querer ficar. Eu já gostei que você já saiu distribuindo tapa na cara. E aqui a gente tem um lema de que a gente bate com amor mesmo. Porque é assim que a gente ajuda as pessoas a crescer, né? Eu geralmente falo que nos meus conteúdos ele não tende a ser nada confortável, não tende a ser um lugar agradável, mas tende a ser um lugar de muita transformação. E eu acho muito massa, Edu, porque quando eu olho para o dono do negócio, eu vejo que ele é o dono do negócio operacional. Tu falou disso lá no teu treinamento. E é muito interessante quando tem um dono que é operacional, ou seja, que faz a operação do negócio, que está lá dando aula, que está lá fazendo, que está lá acontecendo. Parte do meu trabalho aqui na CAD é ajudar esse dono a entender que ele não é mais o professor da academia dele. Agora ele é o dono, agora ele é o empresário. Eu tenho uma brincadeira que eu falo assim, cara, quando você vai num hotel, o que você coloca lá na opção cargo, profissão? A maioria coloca personal trainer, educador físico, professor. Cara, não, cara, tu é empresário. Se a gente começar já a pensar que nós somos empresários, nós vamos nos comportar como empresário. E aí vamos passar a ter resultado de empresário. E a primeira coisa que eu acho que precisa se fazer para se comportar como empresário é começar a mudar a mente. Porque daí a gente vai sair de operacional para líder operacional, depois líder tático, líder estratégico. E eu queria muito que você explanasse um pouco sobre isso, porque isso bugou minha mente lá no evento que a gente estava nos últimos 2 dias. E eu tenho certeza que vai bugar a mente de muitas pessoas também pro lado bom, né? Mas entender o que é tático, o que é operacional, o que é estratégico. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Você tem esse dom, essa habilidade de pegar coisas que são extremamente complexas, transformar em algo simples para que as pessoas mastiguem e entendam com mais facilidade. Olha, isso é muito interessante. E a primeira coisa, antes de responder especificamente isso, eu quero trazer uma reflexão. Da onde que vem essa mentalidade? Muitos de vocês, e provavelmente vocês vão comentar aí no chat, quem acredita que o olho do dono engorda o gado? Olha que interessante. Essa crença é a crença anti-crescimento do empresário. Como que existem empresas que têm rede? Cadê o dono? E está funcionando, está crescendo, está na área de academia, tem. Demais. Nas áreas de todas as empresas. Quantas empresas tem? Agora, então, o que nós temos que aprender? Olha, já a mudança de crença aqui. Olho de dono, não do dono. E aí, a gente só de mudar essa conjugação, esse ajuste, a gente já entende que eu não preciso estar no negócio para ele funcionar. A mudança de mentalidade começa aí. Eu ainda tenho que estar? Ok, olha a palavra ainda. Ainda tenho que estar? Sim, porque algumas estruturas não estão prontas, mas eu não preciso estar. A partir do momento que você se prende ao preciso estar, o meu olho é que vai fazer acontecer, eu já estou me afastando da visão de empresário. Com certeza. Então, primeiro eu ajusto a visão, mesmo que ela não seja possível ainda, e você talvez não consiga em 1 mês, 2 meses, mas você tem que projetar. Em 2 anos eu quero estar assim. Em 1 ano eu quero estar assim. Em 6 meses eu quero estar assim. O seu programa ajuda nisso. O seu programa faz isso com a mente das pessoas. E primeiro ponto, mude o posicionamento. E leva tempo mesmo. Isso que você está falando é importante, porque eu sinto isso também, né? As pessoas querem uma mudança imediata. Não, eu vou sair da operação amanhã. Cara, não vai. Não vai. A gente tem uma métrica do cara sair completamente da operação, se ele está extremamente inserido, né? Porque daí a gente tem que fazer um trabalho de aumentar vendas, aumentar faturamento, aumentar a caixa, para que ele possa contratar as pessoas e aí ele consiga sair da operação. Cara, isso leva 1 ano, mínimo. Sim, tá vendo? Mínimo. Exatamente. Eu sei que... Por que eu falei 6 meses, 1 ano, 2 anos? Porque eu sei que alguns já estão mais avançados, conseguem antes, um pouco, e a mente da pessoa que vai acelerar isso aí. Porque, às vezes, você recebe uma informação meio contra-intuitiva, e aí você fala, não, mas eu vou fazer do meu jeito. Se você tá com alguém que já sabe o caminho, eu falo isso para os meus mentorados também. Eu já sei como chega. Faz do jeitinho que eu tô te mostrando que vai ser mais rápido. 14 anos na estrada, né? Pois é. Presta atenção, porque isso aqui vai ajudar vocês a ter uma
uma visão clara da jornada que você vai precisar fazer. Qual a diferença do operacional, do tático e do estratégico? E aí nós vamos falar da liderança ligada a esses níveis, porque é o grande pulo do gato, digamos assim. O estratégico, ele está numa visão de longo prazo. Então é você começar a pensar, o meu mês, o meu bimestre, talvez até o meu trimestre está garantido. Eu não tenho mais o que fazer. Por quê? Porque o tático e o operacional já estão extremamente alinhados, treinados e estão executando o plano. Então o que o estratégico começa a pensar? Médio e longo prazo. Então, quando você consegue chegar num posicionamento estratégico, significa que você vai pensar o que o estratégico está pensando no segundo semestre. Esse próximo TRI já está planejado, já está organizado, já está alinhado com o tático, com o operacional e vai acontecer. A meta que foi estabelecida está muito bem embasada, o alinhamento de tudo. Uma parte do tempo do estratégico vai estar dedicado a quê? A dar suporte a algum tipo de desvio ou de ocasião fora do planejado para ajustar, mas ele já está pensando no próximo semestre e em 2025. Então, para ficar bem claro, o estratégico ele tem um nível de responsabilidade sobre o resultado maior, ou seja, o impacto da visão do estratégico em relação ao resultado é maior e a visão mais à frente. O tático ele já vai estar pensando nesse período menor. Então ele vai pensar em 1 mês, 2 meses, 3 meses, por exemplo. Dependendo do nível tático, porque depende do tamanho do negócio e tal, pode chegar a 6 meses, por exemplo. E a responsabilidade sobre o resultado é mediana. Então, prazo menor, ou seja, prazo médio, né, de médio prazo, ali a visão dele e o posicionamento dele em termos de ação, e o resultado, o impacto do resultado sobre a presença dele é mediana. E o operacional, ele vai ter uma visão de curto prazo. Então ele vai olhar o dia, a semana, o mês. E tem operacional que só consegue olhar o dia, né? E tá tudo certo, porque se ele fizer um dia bom, todos os dias, vai ter uma semana boa, um mês bom. Tá tudo certo. E aí, onde que a gente encaixa a visão do líder operacional, do líder tático e do líder estratégico? Que é muito pouco falado, inclusive, e as pessoas ficam na dúvida de como funciona, que bugou, porque a gente falou de uma forma muito simples, muito didática. Mas sabe por que bugou? Vou te contar aqui. Vamos lá. Cara, bastidor. Porque eu achei que eu tava fora da operação, cara. Eu falei assim, não, eu sou um líder estratégico, porque eu tenho essa visão de longo prazo, que foi o que eu tinha aprendido. O que eu tinha aprendido você é um líder estratégico quando você tem visão de longo prazo. Eu tenho, só que eu ainda tenho que descer no tático para a visão de médio prazo e tenho que descer lá no operacional com o meu time para verificar o dia, semana, o mês. Então eu falei, pô, eu não tô sendo estratégico coisa nenhuma. Se eu pegar todo o meu tempo, eu vou ver que a grande parte dele eu tô no operacional e no tático. E um pouquinho dele eu tô no estratégico. E aí eu falei, caraca, talvez seja isso que esteja travando o crescimento da minha empresa. E claro, a gente tá fazendo movimentos para que isso aconteça já tem um tempo. Mas as pessoas falavam para mim e eu não entendia, Edu. Os caras falavam para mim, mano, tem que contratar um supervisor, você tem que contratar um supervisor. Eu digo, cara, não, eu dou conta. Mas não é o lance de você dar conta, é o lance do o que você tá deixando de fazer por estar dando conta disso aqui. Você dá conta. Exato. Mas o que você está deixando de fazer? Quem está olhando para o crescimento da sua empresa? Quem está olhando para o horizonte de um ano para frente? Como é que vai ser todo 2025? Então, se eu tenho que pensar em todas essas coisas ao mesmo tempo, a chance de uma delas ou todas falharem é muito grande. Então, foi por isso que bugou minha mente. E aí eu falei, caramba, eu estou em cada uma dessas etapas na operação. Exato. E aí, olha que interessante. Por que bugou e por que as pessoas acabam errando nisso? Porque a gente dá conta. E não é para dar conta. Não é para a gente conseguir. Para crescer, a gente precisa conseguir fazer aquilo que vai fazer o crescimento acontecer. E a operação, ela é em tempo real acontecendo, ela é no momento presente. Então, olha que interessante essa reflexão para você que está aí ouvindo a gente. A operação, o operacional, ele acontece no hoje. O tático, ele acontece num futuro próximo. E o estratégico, ele acontece num futuro mais distante. Então, em termos de tempo, qual é a visão que quem tem que ter essa visão? O fundador, o dono do negócio, aquela pessoa que está responsável por este caminho lá na frente. Se nós não tivermos alguém olhando e cuidando lá no futuro do que vai acontecer, o operacional que trabalha no presente, ele vai seguir uma trilha desconhecida, uma trilha com resultado incerto. E não sabe para onde ele está indo, né? Porque ele está aqui no dia a dia.